Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Samba que homenageia Marielle Franco vence a disputa na Mangueira. De ouvir as Marias, Marielles, Malês. A Marielle foi uma defensora dos direitos humanos, uma mulher oriunda das comunidades mais pobres. Ela foi executada e calada como muitas outras mulheres, e como muitas mulheres e muitos homens, heróis anônimos que são calados em todos os dias. Campanha suprapartidária apresenta propostas para reduzir a violência na cidade e desembarca no Rio uma exposição com trabalhos de um dos artistas plásticos mais importantes dos últimos 40 anos. Ele tem um estilo, uma proposta de arte muito inovadora, muito forte. Não saia daí, a gente volta já. Os temas mais importantes estão no Rio TV Debate. Vereadores e especialistas participam de nossa mesa de discussão. Assista todas as segundas, às 2 da tarde, aqui na Rio TV Câmara. A gente começa esta edição falando sobre a escolha do samba enredo da Mangueira para o Carnaval de 2018, que consagrou uma composição que homenageia a vereadora Marielle Franco, assassinada em março. Marielle é citada na letra como exemplo de mulher guerreira. A Verde Rosa vai levar para a avenida um enredo e história para ninar gente grande. O samba campeão você ouve agora na reportagem de Aline Bordalo. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, do avesso do mesmo lugar, na luta é que a gente se encontra. A proposta do carnavalesco Leandro Vieira era contar uma versão diferente daquelas narradas pelos livros de história do Brasil. A sinopse, divulgada em junho, acendeu uma luz na cabeça do compositor David Domênico, que botou o coração na ponta do lápis e, junto com os companheiros, foi desenhando o samba que se transformaria num sucesso. Quando saiu a sinopse, eu fui lá para ver a sinopse. Aí peguei a sinopse, comecei a ler, e quando ele começou a explanar o enredo, aí eu comecei a ficar mais encantado ainda. E ele me perguntou, e aí, cara, quando você vai fazer samba e tal? E eu falei para ele, cara, não sei se eu vou fazer, porque eu não tenho estrutura para participar. E ele falou para mim, pô, aqui na Mangueira não ganha samba com estrutura. Eu nunca vi ninguém ganhar samba aqui com dinheiro. Tem que ganhar o melhor samba, que costuma ganhar o melhor samba. E aí eu falei, bom, isso já é uma motivação a mais para fazer. O clipe gravado para a disputa, estrelado pela cantora mirim Cacá Nascimento, não demorou a viralizar. Caiu no gosto popular. E a parceria, formada por Domênico, Tomás Miranda, Mama, Márcio Bola, Rony Oliveira e Danilo Firmino, foi ganhando mais e mais torcedores. A gente não sabia a proporção que ia tomar, lógico, né? A gente não podia imaginar que fosse a proporção que foi. Mas o objetivo era criar uma comoção em torno do samba, que as pessoas voluntariamente abraçassem o samba para nos ajudar a transformar esse samba no hino da Mangueira, né? Ao ser anunciado campeão na madrugada de domingo, fez a quadra da Mangueira explodir. Mesmo sem voz, eu sentia que eu gritava pelas pessoas que gritavam lá embaixo, né? Porque a quadra toda cantando, gritando, foi uma emoção muito grande. Eu não tenho nem como descrever isso em palavras. E para ser bem franco, a ficha ainda não caiu completamente, sabe? De dizer assim, ah, não, foi isso ou foi aquilo. Eu não sei, porque eu acho que a proporção ainda tá rolando, sabe? E eu acho que até o Carnaval vão acontecer muitas coisas maravilhosas em torno desse samba, em torno da Mangueira, em torno do Carnaval, em torno da música brasileira, em torno do momento que nós vivemos no Brasil, que eu acho que é muito importante. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Mains, Marielles, Malês. As mulheres citadas na letra são lutadoras que a Mangueira quer exaltar, num desfile que promete emocionar e entrar para a história do Carnaval. A Marielle foi uma defensora dos direitos humanos, uma mulher oriunda das comunidades mais pobres, que defendia a sua comunidade, que quebrava a regra freiriana de dizer Paulo Freire dizia que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Ela se libertou das amarras e da dificuldade da desigualdade social, se tornou alguém que foi uma vereadora, foi eleita pelo povo e continuou defendendo a causa, continuou defendendo as pessoas da sua comunidade.
E por denunciar muitas coisas erradas que acontecem dentro desse sistema, ela foi executada. E calada como muitas outras mulheres. E como muitas mulheres e muitos homens, heróis anônimos que são calados em todos os dias. O samba diz que a abolição da escravatura não veio das mãos da princesa Isabel, mas de um personagem pouco conhecido, Chico da Matilde, o dragão do mar, um jangadeiro cearense. E a gente exatamente queria despartidarizar o samba, queria que fosse uma coisa não apartidária, porque eu também sou meio contra dessa questão de negação à política, mas que fosse uma coisa suprapartidária, que fosse uma coisa de todos os partidos, todas as origens, todas as ideias, porque é de fato a história que acontece no Brasil. Contando a história para ninar gente grande e mostrando o Brasil que não está no retrato, a Verde Rosa quer propor uma reflexão e, por alguns minutos, fazer mains, jamelões e marielles presentes na Sapucaí. Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas pros teus heróis de barracões, dos Brasis que se faz um país de Leci Jamelão. Lei aprovada na Câmara do Rio determina que bancos disponibilizem caixas eletrônicos sem o uso de biometria. CPI dos contratos emergenciais da Secretaria de Educação, houve secretário da Casa Civil, Paulo Messina. Projeto de lei cria banco virtual de sangue e medula óssea do município. Proposta obriga farmácias e drogarias a disponibilizarem balanças de forma gratuita aos clientes. E a sessão Balanço Legislativo traz um resumo das votações da última semana na Câmara do Rio. Uma campanha suprapartidária apresenta propostas para reduzir a violência no país. A iniciativa é coordenada pelo Instituto Igarapé e é sobre a campanha Pra Virar o Jogo que a repórter Luciana Cabizieri conversou com Michele Ramos, coordenadora de programas do Instituto Igarapé. Michele, muito obrigada pela sua presença aqui. Qual o objetivo da campanha Para Virar o Jogo? Muito obrigada pelo convite. A campanha Para Virar o Jogo é uma campanha, que agrega 10 organizações da sociedade civil que trabalham com diferentes pautas de prevenção e redução da violência na defesa de políticas de segurança pública qualificadas. Como é que a gente torna esse país mais seguro para todas e todos? Quais as instituições que fazem parte dessa campanha? Bom, participam da campanha Para Virar o Jogo o Instituto Igarapé, o Instituto Sou da Paz, o Instituto Fidedigna, Instituto Alana, Redes da Maré, Promundo, Visão Mundial, Embaixada da Paz, ISER e Luta pela Paz. São organizações de diferentes estados, Rio de Janeiro, São Paulo, organizações com atuação nacional também. Quais são os resultados da pesquisa que revela os dados da violência? Bem, algumas dessas organizações elaboraram ao longo desse ano uma série de documentos técnicos com propostas baseadas nos estudos dessas dinâmicas da violência em diferentes regiões do país, propostas para reverter esse quadro de insegurança e violência. São propostas que foram apresentadas para os candidatos ao Executivo Federal, ao Executivo Estadual, aos candidatos ao Poder Legislativo, e todos esses materiais, assim como várias informações sobre o que a gente fala, o que é segurança pública, quem está envolvido, quais são os principais debates, eles estão todos disponíveis no site da campanha, que é o www.paravirarojogo.com.br. É possível explicar o fenômeno da violência, Michele? A violência é um fenômeno multidimensional, multicausal. Então, a gente pode pensar numa espécie de contínuo da violência, desde a exposição à violência na primeira infância, violência na escola, violência contra a mulher, disputa entre grupos criminosos, crime organizado. E aí, esse entendimento da violência como um fenômeno multidimensional, ele é importante para que a gente atue nos diferentes fatores de risco, que vão aumentar essa chance de exposição à violência e também para fortalecer os que a gente chama de fatores de proteção, para reduzir a chance de exposição do indivíduo a diferentes formas da violência. Quais são as ações de redução da violência que funcionam no Brasil? Quando a gente fala sobre prevenção e redução da violência, a gente pode pensar em uma dupla, As políticas, o que a gente chama de prevenção focalizada. Então, como que a gente
atua antes do crime, né? Como que a gente atua olhando esses fatores de risco e esses fatores de proteção. E aí a gente pode pensar, por exemplo, nos grupos que são os grupos populacionais mais afetados pela violência, os territórios mais afetados pela violência, aí a gente vai atuar nessas localidades junto a essas populações. E a gente tem uma outra parte que é o que a gente chama de repressão qualificada. Então, quando o crime acontece, qual é a nossa resposta como sistema de segurança pública e justiça criminal? Então, para dar um exemplo, o Brasil ele é o líder mundial no número absoluto de homicídios. Então, como que a gente melhora as nossas capacidades de investigação, né, para aumentar a taxa de esclarecimento e elucidação desses casos e condenação? Então, para reduzir e prevenir a violência, a gente precisa fazer uma combinação desses dois tipos de política. Qual o papel da sociedade para contribuir para a redução da violência? A sociedade ela tem um papel fundamental, né, tanto quando a gente pensa no monitoramento dessas ações, quanto no que a gente vai pedir, né? Então é importante a gente pensar que as políticas públicas elas são também uma resposta às nossas demandas. Então por isso que é tão importante a gente se informar mais, né? Ler diferentes fontes. Uma grande preocupação da campanha foi colocar nesse site vários materiais, né, que possam ajudar o cidadão e a cidadã a entenderem melhor esses debates e a saber quem faz o quê, de quem que eu posso cobrar, e evitar que esse medo e a insegurança pautem propostas que a gente sabe que não vão funcionar, né? Então é preciso que a gente se informe, debata mais sobre isso, mas de uma maneira qualificada para realmente fazer com que os nossos representantes eles apresentem e implementem políticas que sejam baseadas em evidências e que tornem o Brasil um país mais seguro para todo mundo. Michele, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio. Muito obrigada, Luciana. É com você, Ingrid. Na próxima quarta-feira, a Câmara do Rio começa a discutir o orçamento da Prefeitura do Rio para 2019. Representantes de secretarias e órgãos do Executivo estarão presentes nas audiências públicas. Confira agora as atividades previstas para esta semana no Legislativo Carioca. Quarta-feira, dia 17 de outubro, audiência pública para debater o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2019. Estarão presentes a Secretaria Municipal da Casa Civil, com Prev Rio e com LURB, Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente, Fundação Rio Águas, Fundação Parques e Jardins, Companhia Municipal de Energia e Iluminação, Rio Luz, com a presença de representantes da Secretaria Municipal de Fazenda. Também na quarta-feira, dia 17, reunião com o tema Organização da Copa dos Refugiados Brasil 2019. Quinta-feira, dia 18 de outubro, audiência pública para debater o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2019. A audiência contará com a presença da Secretaria Municipal de Transportes, com Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro, Sete Rio, Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação, Empresa Municipal de Urbanização, Rio Urbe, e Fundação Instituto de Geotécnica, com a presença de representantes da Secretaria Municipal de Fazenda. Sexta-feira, dia 19 de outubro, reunião simultânea das frentes parlamentares em prol do fomento e aprimoramento das políticas públicas municipais de educação ambiental em prol da elaboração das políticas públicas para o desenvolvimento de bairros sustentáveis. E você vai ver depois do intervalo. Rio recebe a exposição de um dos artistas plásticos mais importantes dos últimos 40 anos. Uma conversa sobre os principais assuntos da cidade. Fique por dentro das opiniões de especialistas e pesquisadores. Rio em Pauta, toda sexta, às 14h. A segunda temporada de vacinação já começou. Por isso, se você já tomou a primeira dose da vacina HPV 6 meses atrás, essa é a hora de se proteger por completo e tomar a segunda dose da vacina. Meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 podem procurar uma unidade de saúde, levar a caderneta de vacinação e tomar gratuitamente a segunda dose contra o HPV. E se você ainda não tomou a primeira dose da vacina HPV, passe em uma unidade de saúde e proteja-se.
Não se esqueça de tomar a segunda dose 6 meses depois. Só assim você estará completamente protegido para maratonar em várias outras aventuras. Não perca a segunda temporada de vacinação. Disponível na unidade de saúde mais perto de você. Ministério da Saúde. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. Estamos de volta agora para falar de saúde aqui no Câmara Rio Notícias. Eu estou com o Dr. Luiz Maurício e hoje nós vamos falar sobre reumatismo. Doutor, o que é o reumatismo? Dessa vez eu vou fugir da sua pergunta. E a culpa não é minha. A Organização Mundial de Saúde, em 2014, definiu como reumatismos mais de 150 doenças. São doenças que afetam preferencialmente, mas não exclusivamente, músculos, os ossos, ligamentos e tendões. São doenças que têm causas, tratamento, prognóstico completamente diferentes, mas que talvez por ter sintomas que têm uma certa semelhança, isso ajude essa grande confusão. Quais os tipos mais comuns? Para a gente falar de doenças mais comuns, a gente tem que saber qual é a idade do paciente. Então existem doenças que são mais reumatológicas, reumatismos, digamos assim, que são mais comuns na infância. Doenças Por exemplo? Existem doenças, artrite reumatoide, uma forma artrite idiopática juvenil, a febre reumática, né? Então tem doenças que são mais comuns nessa faixa etária, né? A gente tem que separar essas doenças nos seus grandes grupos também, né? Então tem reumatismos que são mais metabólicos, como a osteoporose, que já foi motivo de um programa, como a gota, que são alterações do metabolismo do comportamento do corpo humano. A gente tem doenças que são inflamatórias, como a artrite reumatoide, o lúpus, e a gente tem doenças que estão relacionadas ao desgaste, como a artrose ou osteoartrite, que é a doença que é mais comum quando as pessoas estão ficando mais velhas e que é o grande medo que as pessoas têm. Quais são os sintomas das doenças? Como esses sintomas são muito semelhantes, às vezes a pessoa não procura o médico, tem um amigo que, eu estava com um problema igualzinho a esse. Igualzinho não é necessariamente a mesma doença. O sintoma pode ser idêntico e a doença pode ser completamente outra. Os sintomas e os tratamentos, então, vão depender de cada diagnóstico. Acho que a primeira coisa é entender qual dos reumatismos o paciente tem, e isso, obviamente, passa pelo médico, não tem dúvida, né, para poder traçar diagnóstico e tratamento. Doutor, muito obrigada pela sua entrevista e até o próximo Momento Saúde. Depois de passar por São Paulo, Brasília e Belo Horizonte, a exposição do pintor e ilustrador americano Jean-Michel Basquiat desembarcou no Rio de Janeiro. O artista plástico, que morreu nos anos 80, aos 27 anos, é considerado uma das maiores referências visuais do universo pop. Ele era a cara da rebeldia. As obras de Jean-Michel Basquiat retratam a Nova York dos anos 70 e 80, quando havia uma mistura de decadência e empolgação. Reflete os ritmos, os sons e a vida da cidade. Ao contrário do que todos imaginavam, Basquiat não era um menino pobre, era filho de classe média, mas aos 16 anos de idade saiu de casa. O jovem rebelde se tornou mais tarde um dos mais importantes artistas da segunda metade do século XX. O pintor negro que já assinou Seymour grafitava as ruas por onde passava com frases críticas, enigmáticas e às vezes poéticas. Foi assim conquistando os olhares do mundo das artes.
A exposição no Centro Cultural Banco do Brasil ganhou 7 salas e reúne 80 obras de Basquiat. Entre os trabalhos do artista novaiorquino está o Coelho Vermelho, que nunca havia participado de uma exposição. Nesta sala estão 4 enormes telas que fazem parte de uma fase importante da vida de Basquiat, quando fez uma parceria com Andy Warhol. Eles pintaram mais de 100 quadros desse tamanho ao longo de mais de um ano. Então não foi uma coisa cogitada para fazer sucesso rápido, eles fizeram porque gostavam. Basquiat era mesmo surpreendente. Fazia desenhos e telas que misturavam figuras, números e frases. Ele tem um estilo, uma proposta de arte muito inovadora, muito forte. Eu acho que é uma obra que era atual naquela época e continua muito atual nos dias de hoje. A Lúcia gostou mesmo dos 45 pratos que Basquiat fez para presentear amigos e pessoas que admirava muito. Me surpreendeu muito os desenhos, por exemplo, os pratos que eu nunca podia imaginar que ele fizesse. É uma explosão de revolta, às vezes é uma explosão de protesto, às vezes uma explosão de alegria, entendeu? Tem tudo um pouco misturado. Toda essa coleção faz parte de um acervo particular e foi cercada de cuidados. Além da questão da conservação das obras pela iluminação, uma das exigências é que as pessoas tivessem uma barreira não visível para que elas não tocassem na obra, né? Então esse sensor que a gente criou, ele serve para justamente prevenir que a pessoa toque na obra. Antes dela tocar, já vai acender uma luz e vai tocar um alarme. Como é que funciona? Basicamente, você se aproximando da obra, ele já toca e você vai ver a luz ali em cima. Quem visitar a mostra pode conhecer também a reprodução do ateliê onde Jean-Michel Basquiat trabalhava sem parar. Era simples, uma geladeira, algumas tintas, pincéis e pneus. O artista morreu prematuramente de overdose aos 27 anos de idade em 1988, mas deixou um rico acervo. A exposição Jean-Michel Basquiat fica em cartaz até o dia 7 de janeiro, no Centro Cultural Banco do Brasil. A entrada é franca. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê. Rio TV Câmara, 15 anos no ar.